Então vamos lá, Diego, seja muito bem-vindo. Faça uma apresentação sua aí. Você tem uma história muito bacana, sei que você tem muito a contribuir. Agradeço aí novamente a sua disponibilidade. Tá ótimo. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Sempre falo que é sempre um prazer estar num grupo que compartilha os mesmos sonhos, né? Que é alimentação saudável. Nós temos muita pessoa aí da agricultura, nós temos muita pessoa envolvida com alimentação, né? E tudo envolvendo a terra. E agora nós estamos sendo reunidos aqui para fazer um pequeno bate-papo. O Alexandre até, que é um parceiro nosso antigo, gosta de falar de aula, mas eu gosto de falar que é sempre um bate-papo, né? A gente faz um bate-papo, compartilha algumas experiências, e eu acho que sai todo mundo um pouquinho melhor, né? Uma conversa que espero que seja boa para todos nós, né? Que nem eu falei aqui, a internet começou a me pregar uma peça aqui no começo, mas acho que vai dar tudo certo. Então vamos lá. Para quem os que não me conhecem aí, a grande maioria, meu nome é Diego, eu trabalho na Fazenda Malunga há 12 anos. O áudio tá bom, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tranquilo, né? Qualquer coisa vai me falando aí, Alexandre. Eu trabalho na Fazenda Malunga há 12 anos, e minha trajetória ao longo desse trabalho, eu sou técnico agrícola formado pela Escola Técnica de Brasília, antigo Colégio Agrícola, né? E comecei lá na Fazenda Malunga num desafio de substituir uma pessoa que estava tava saindo da empresa, né, no viveiro de mudas. Então, eu comecei trabalhando na Fazenda Malunga no viveiro de mudas. Nesse viveiro de mudas, eu comecei nessa jornada lá, e aí sempre gostei muito de números, sempre gostei muito de gestão, né? Uma das minhas paixões, gestão, números, tecnologia. Aí, nesse desafio, a gente começou a implantar um trabalho de controladoria de campo, controladoria de produção. Aí, ao longo desses anos que foram se passando, eu assumi posições mais ligadas à gestão, saí da questão do viveiro, fui fazer esse trabalho a campo, ficamos um tempo fazendo esse trabalho a campo lá, controlando as produtividades, fazendo a verificação das atividades no geral, né? Vendo questão de rendimento, entre outras coisas. Teve um determinado momento que eu saí da Malunga, fui para um novo desafio, eu estava fazendo tecnologia, e aí eu fui ser estagiário, para você ter uma ideia, estagiário de tecnologia numa editora, chamada Editora Moderna. E aí, mas nunca me desliguei da Malunga, sempre estava lá, trabalhando nos fins de semana. Estagiava durante a semana e trabalhava lá no sábado e no domingo, fazendo esse trabalho de controle de campo. Em determinado momento surgiu uma oportunidade de eu voltar efetivamente para a fazenda, já para ser um líder de produção, trabalhar na liderança lá das equipes. E comecei a me envolver nessa parte mais de gestão através da tecnologia. Fiz sistema de informação, não cheguei a concluir o curso, mas comecei a implantar esses indicadores. E aí surgiu uma oportunidade, à medida que eu estava com esse trabalho de indicadores, de produção, de mapeamento, surgiu a oportunidade de eu assumir a gerência financeira da empresa, assumir a gerência financeira. Imagina um técnico agrícola que não sabia nada de gestão financeira ser desafiado a assumir a gerência financeira da Fazenda Malunga, né? Uma empresa de 35 anos de história. Tive que estudar, eu sempre falo que o estudo abre portas, né? É importante demais. Então, aí fiz gestão financeira, assumi a gestão financeira da empresa e me envolvi mais, cada vez mais, e esse é um negócio que vai contagiando, você vai se envolvendo, vai abrindo outras portas, né? E você vai é, construindo novos passos. Um determinado momento aí surgiu uma oportunidade de eu entrar para o quadro societário da empresa. A gente abriu uma empresa de distribuição, hoje eu sou sócio da Fazenda Malunga, e meu último
Minha última graduação, digamos assim, hoje eu sou especialista em gestão pela FGV. E ao longo de todos esses anos que a gente vem trabalhando na Fazenda Malunga, a gente começou a falar muito sobre... A Malunga sempre teve no DNA dela pessoas, gestão e tecnologia. Então, talvez esse foi o meu grande encantamento, né? Pelo negócio em si. Então, a gente já trabalhou algumas outras metodologias de trabalho, mas nós chegamos num determinado momento que a gente começou a falar muito sobre gestão da rotina do dia a dia e metodologias que caminharam para o que nós vamos conversar hoje, que é a metodologia Lean. Eu não sei até como que é o conhecimento sobre essa questão. Foi feita alguma introdução, Alexandre, sobre essa metodologia? E, Diego, eu falei rapidamente que é uma metodologia baseada no sistema de produção da Toyota, dos japoneses. Uhum. Falei um pouco sobre a questão dos desperdícios, sobre a parte de cadeia de valor, mas acho que você pode dar uma contextualizada assim, em geral, porque eu sei o básico, fiz o curso com vocês, eu sou aluno, você já é professor, então acho que você pode já contextualizar aí de maneira geral, porque acho que o público ainda, uns ou outros já devem ter ouvido, mas a maioria eu acho que desconhece ainda. Tá. Então, aí o que acontece? Nos últimos 4 anos, na verdade, 2020, foi 2020, final de 2019, o Joy, que é o proprietário da fazenda, fez um curso, que foi um curso em Piracicaba, era um curso do professor Paulo Machado, é um professor da Exalc, e, é, e aí ele apresentou essa metodologia para a gente, chama MDA, né? Que é um modelo de gestão, é como se fosse um MBA, né? É uma especialização, só que em gestão para propriedades rurais. E esse professor criou essa metodologia, e essa metodologia começou a ser disseminada ao longo de algumas empresas, algumas fazendas ao longo do Brasil, né? Foi implantada através dele, e a gente fez. Aí o Joy sempre muito empolgado, né? E assim, passando essa empolgação, né? Trouxe ó, essa metodologia, ela linka muito o que a gente costuma ver, a gente fez. A gente falou muito sobre Falcone, gerenciamento da rotina do dia a dia, que é outra metodologia de gestão, mas aí esse professor apresentou uma metodologia de gestão pronta para a fazenda. Eu acho que esse foi o grande sacada, porque aí ele é Lean, né? Então Lean já fala enxuto, né? Simples. E como a gente trabalha na área rural, a gente costuma dizer aqui na Malunga que tudo que está difícil está errado. A gente tem que facilitar as coisas para as pessoas e os processos têm que estar o mais fácil possível. E o professor veio mostrando essa questão dessa metodologia. O Jorge fez o curso e chegou na Malunga totalmente empolgado, já começou a mostrar, começou a dar aula dessa metodologia para a gente. Tudo que ele aprendia lá, ele passava. Chegou um determinado momento que a gente foi visitar algumas empresas que tinham implantado, e aí começamos a fazer o curso oficialmente. Eu fui uma das pessoas que fiz o curso lá, né? Lá em Piracicaba. Culminou exatamente no período ali da pandemia, que a gente teve que caminhar para fazer tudo online, né? E como qualquer dificuldade, eu acho que a pandemia nos ensinou algumas outras formas de trabalhar, né? Esse aqui é um exemplo de uma reunião que, se a gente voltasse um tempo atrás aí, era um pouco mais incomum, né? Hoje é cada vez mais comum a forma da gente trabalhar. Mas, então, a gente começou a trabalhar essa metodologia, e hoje criou-se um instituto, se vocês olharem aí, está escrito até ali, ó, Terra Ideal, no cantinho direito ali, ó, Uhum. da apresentação, que é um instituto de gestão. Hoje eu sou conselheiro nesse instituto, por isso que o Alexandre costuma falar de professor, né? E a gente criou um programa de treinamento dentro da fazenda para os colaboradores. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do que é tudo isso,
começou na Toyota há muitos anos atrás, mas eu acho que além da história, é importante a gente entender que todo o objetivo dessa metodologia é a gente capacitar as pessoas a entenderem um negócio, entendeu? Sempre capacitando com humildade, liderando e capacitando com humildade as pessoas e, naturalmente, essas pessoas vão trazer um resultado para o processo que a gente não consegue saber qual que é o tamanho. Então, eu gosto de falar nesse sentido. Pode passar aí, Alexandre. Bom, eu queria só deixar aberto também para o pessoal que tiver dúvida, né? Igual você falou que é um bate-papo, pode levantando a mão Uhum. aí que a gente vai solucionando, vai abrindo para dúvidas, né? Quem tiver, não conhecer, se interessar, quiser um pouco mais de detalhes, aqui realmente é um bate-papo, né? A gente fala de palestra-aula, mas o interessante é que o objetivo é a gente, todo mundo aprender. Então, pode ter alguma coisa que um tem para ensinar, o outro também tem para ensinar, e aqui a gente está todo mundo aberto para aprender e ensinar, né, Diego? Compartilhar a experiência. Exatamente. Exatamente. Eu sempre falo que é o seguinte, quando a gente começa os cursos lá na Fazenda, eu falo, agora eu estou com a turma agora, nós estamos criando o programa Faixa Preta de Líderes. É o programa de capacitação de líderes da Fazenda Malunga. Eles começam, são faixas, são 3 faixas, faixa branca, faixa amarela, faixa laranja e faixa preta, né? A primeira as aulas, que são 5 aulas, o cara ganha a faixa branca. Essa faixa branca vai ser um distintivo, vai ser um solzinho que vai ficar, né? Esse solzinho vai ficar na blusa dele e ele vai se diferenciar dos demais colaboradores no sentido, eu sou faixa branca que eu fiz a primeira etapa do curso e a gente vai caminhando nesse sentido, né? Mas eu sempre gosto de iniciar dizendo o seguinte, primeiro, perguntem qualquer coisa, entendeu? Eu acho que o grande objetivo é que a gente possa tentar ajudar ou solucionar alguma dúvida. Então, perguntem a qualquer momento, a gente bate um papo. Então, voltando a falar aqui. Aí, só para complementar, Diego, também Uhum. uma coisa que eu aprendi no curso foi que essa parte aí que você trouxe dos líderes, também de faixa branca, faixa preta, é para dar o senso de pertencimento da pessoa, né? Porque até lembro que vocês falaram, cara, tem um estudo que fala que não é nem o salário, a bonificação que vai motivar ali o colaborador, é o senso de pertencimento, ali é você dar um feedback para ele, ó, você está trabalhando bem, você dá ali um merecimento para ele, né? Então, essa questão das faixas, o cara vai se sentir, cara, eu conquistei aqui uma faixa branca, conquistei uma faixa amarela, conquistei isso. Então, a gente trazer isso em qualquer ambiente, né, Diego? Eu queria até que você pudesse só falar aqui rapidamente qual que é o tamanho de produção da Fazenda Malunga, quantos colaboradores, assim, só para o pessoal entender um pouco Tá, da gestão de vocês e claro, claro. adaptar, porque tem pessoas aqui que tem só um funcionário, é só ele na fazenda, então já começa desde cedo com esses princípios, e aí quando você vai crescendo vai ficar cada vez mais fácil, né? Exatamente. O que acontece? A Malunga hoje é uma empresa de 35 anos, uma empresa do Distrito Federal, que surgiu através do sonho, o sonho do idealizador, que é o Joy Vale, sua esposa, Clevane, que é o sonho de produzir alimento saudável e que a produção possa ser consumida por todas as pessoas. Esse é o grande objetivo da Fazenda Malunga. E ela está há 35 anos fazendo isso, buscando fazer cada vez melhor isso. Nós temos hoje 200 funcionários na fazenda, são 200 funcionários. O grupo Malunga hoje são 4 empresas. Tem uma empresa de produção, que a gente chama a Clevane Ribeiro. Tem a empresa de laticínio, né, que é a Malunga Produtos Agropecuários. Tem a empresa de distribuição, que é a Fazenda Malunga, que é uma distribuidora de frutas orgânicas. E tem os mercados Malunga, são 4 lojas em Brasília. Hoje a gente atende 130 supermercados em Brasília, atendemos 25 supermercados e pequenos mercados em Goiânia. Nós temos uma operação que compra produtos de São Paulo. Hoje mesmo, a gente fez uma venda de produtos para São Paulo. A gente já está entregando em São Paulo também, alguns distribuidores. E tudo que a gente faz são produtos orgânicos certificados, com rastreabilidade e tudo. Malunga tem certificação social, tem certificação
de bem-estar animal, tem certificação do Ministério da Agricultura, certificação, 7 certificações. Eu até perdi os nomes aqui das certificações, sabe? Mas, então, isso é Malunga hoje, né? Hoje eu sou diretor administrativo da Fazenda Malunga, administrativo financeiro, e sócio na empresa de comercialização, que é a empresa de frutas. E aí, como tudo, o Alexandre falou o seguinte, tem pessoas que têm um funcionário, tem pessoas que têm 10, tem pessoas que têm mais funcionários, né? Então, eu digo que é o seguinte, a coisa mais importante não é a quantidade de funcionários, mas sim a cultura que a empresa tem, que é o que a gente vai falar bastante. O modelo MDA, ele coloca primeiro a questão das pessoas entendendo o negócio, entendendo a cadeia de valor. A partir desse entendimento da cadeia de valor, aí a gente trabalha procedimentos, reuniões, a questão até o Alexandre tocou aí da questão da estrelinha, é uma coisa simples, mas isso trabalha a questão do engajamento das pessoas, né? Então, são alguns detalhes que fazem toda a diferença. É isso, Alexandre? É isso mesmo, amigo. A Ludmila perguntou aqui, tipo, belts. Eu não sei se você sabe essa denominação belts, mas se quiser reformular a pergunta, Ludmila, que acho que foi no contexto, pode falar. Não, é porque quando ele Pode falar. falou sobre ser amarelo, branco e preto, tipo yellow belt, white belt e black belt. E aí o black belt é o mais alto, justamente por isso, que a pessoa se torna uma faixa preta especialista. Exatamente. A gente criou esse conceito no sentido seguinte: primeiro, todos os colaboradores precisam entender o modelo de gestão que tem dentro da empresa. Hoje, quando o colaborador entra na Fazenda Malunga, o RH faz uma integração que é integrá-lo à Malunga. Você está entrando na Malunga e a Malunga é isso, mas ao mesmo tempo a gente integra ele no modelo de gestão. Ou seja, a gente começa a falar, ó, você vai começar a trabalhar nas áreas de produção e você vai ver falar sobre anomalia. Vocês vão ter reunião diárias. Aqui a gente fala sobre 5S. Então a gente cria um cenário que a gente coloca o colaborador num conhecimento básico, mas entendendo que ele vai ver falar essas palavrinhas. Aí o que a gente começou a ver? Beleza, isso é legal, mas ainda não é o suficiente. A gente precisa selecionar algumas pessoas para ser os disseminadores mais no dia a dia disso. Já tem a gerência, já tem as lideranças, mas agora a gente criou um nível chamado vice-líderes, que são o seguinte, são as pessoas que são colaboradores, elas são da operação, entendeu? Elas estão na operação, mas elas se destacam, né, pela forma de conduzir o trabalho e tal, e a gente começou a colocar essas pessoas como disseminadores dentro da empresa. E aí a gente foi criando as escadinhas, né, que são os belts aí que você citou, no sentido de faixa branca, faixa laranja e faixa preta, né? Então, a pessoa da faixa branca, ela é a pessoa que fala o seguinte, não, peraí, eu já sei como que um líder deve se comportar dentro da Malunga. Entendeu? O líder da Malunga trabalha dessa forma. Eu sei que é o seguinte, dentro dos meus processos, dentro das minhas tarefas, eu tenho um cliente e tenho um fornecedor. Entendeu? E todo mundo, num determinado momento, se a gente entender que a gente tem um sistema e esse sistema tem entregas, num determinado momento você vai ser cliente, em outro determinado momento você vai ser fornecedor. E a gente costuma falar aqui internamente que cliente é rei. Ele não é Deus, mas ele é rei. Então a gente tem que atender o cliente. Então aí a gente foi criando níveis, pode ir passando, tá, Alexandre? A gente foi criando níveis que as pessoas entendam e elas vão se graduando ali e automaticamente isso cria um cenário até para uma possível promoção. Entendeu? Essa pessoa já entende toda a metodologia, funciona, ela é um disseminador, então ela é a pessoa que teve uma oportunidade e ela está preparada. A gente precisa preparar as pessoas. As oportunidades aparecem, as pessoas precisam estar preparadas. Entendeu? Isso faz parte da missão da Malunga também.
Então, esse primeiro slide aí, eu acho que é uma coisa muito importante, que independente, de novo, do que o Alexandre falou, independente da quantidade de funcionários que tem, mas é muito importante que a gente consiga transparecer para as pessoas que trabalham na empresa a cadeia de valor. A gente fala de cadeia de valor, que é a coisa mais importante que a empresa faz. Então, seja uma empresa de venda, seja uma empresa de produção, por exemplo, na Malunga, a gente colocou aí, ó, que a nossa cadeia de valor é plantar, colher, embalar e vender. É isso que a Malunga faz. É claro que dentro de cada uma dessas atividades, desses processos, tem uma série de atividades, tem uma série de entregas que a gente chama de resultado esperado. E tem seus clientes e tem seus fornecedores, né? Então, assim, é muito importante que quando a pessoa entende qual que é o impacto de um trabalho, qual que é o impacto da resolução de um problema, ela começa a cada vez mais, você começa a trabalhar no intangível, que são as coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente aí, entendeu? Então, esse é um grande, eu acho que assim, esse é uma coisa que a gente tem que exercitar ao longo das empresas, passar para a operação a cadeia de valor. A gente costuma falar que é o seguinte, onde realmente agrega valor é na atividade, entendeu? O cara que está embalando é o que está agregando valor para a empresa. O cara que está capinando é o que está agregando valor, entendeu? Nós, como os líderes, nós só somos facilitadores e tiradores de pedra do caminho. Eu acho que esse é o grande trabalho, né? Dos líderes. Então, é importante demais que os colaboradores entendam sua cadeia de valor. Pode passar, Alexandre. Se você quiser complementar alguma coisa, Alexandre, pode ir falando também, tá? E aí, as empresas, se a gente... volta um slide, por favor. Se a gente observar no que eu estava falando, quando a gente percebe, e a metodologia Lean, a metodologia, o MDA, ele vai trazer sempre o seguinte, os protagonistas são as pessoas. Quando a gente começa a perceber isso, que quem agrega valor são os colaboradores, caminha um pouquinho, por favor, Alexandre. O que as empresas, muitas das vezes as empresas, quando veem dificuldade, o que elas fazem? Elas começam, ou até mesmo as pessoas, reclamar, né? Ah, eu reclamo do governo, eu reclamo das coisas, eu reclamo das pessoas, eu reclamo de tudo, mas a gente não entendeu, na verdade, como que funcionam as regras do jogo, né? Então, o professor costumava falar o seguinte: você entra numa empresa que tem que a cultura não é legal, é sempre, e você vai conversar com o gestor, ele sempre fala o seguinte, qual que é o seu problema, por exemplo? Meu problema são que as pessoas não fazem as coisas. Meu problema é que as pessoas não fazem. Mas aí o professor, passando para a gente, ele sempre passou o seguinte, 97% dos problemas não estão nas pessoas. E é difícil, assim, muitas das vezes a gente não entende isso. Então é o seguinte, determinada atividade deu problema por causa esse cara não é bom, não. Entendeu? Mas normalmente é o sistema que não está entregando o que deveria entregar. Então o que a gente, como gestor, precisa fazer, como líder, é entender como é que está esse sistema que esse cara está trabalhando. Quais são as pedras no caminho que esse cara está enfrentando, entendeu? E como que está sendo o dia a dia desse cara? Esse cara tem os meios que ele precisa para poder desenvolver o trabalho. Como é que está o psicológico desse cara no dia a dia trabalhando? Então, a gente precisa olhar primeiro o sistema, porque muitas das vezes o sistema está para entregar isso mesmo. Essa é a entrega do sistema, e aí a gente culpa as pessoas e troca as pessoas. Só que essa não é a ideia. Pode passar, Alexandre. Só para complementar, Diego, aí, o meu microfone estava mutado sobre a parte de cadeia de valor. E, cara, queria te parabenizar de novo aí pela excelência de trabalho que vocês têm na Fazenda Malu, porque quem não conhece, não vê o tamanho da operação e a importância de focar na cadeia de valor, porque começam a surgir várias demandas que, se a pessoa não tem o foco, se os líderes não conseguem passar para os colaboradores exatamente o que gera valor para o cliente final, começam a aparecer diversas demandas que a pessoa se perde no caminho. Então, a minha camisa vai ser vermelha, preta, eu vou colocar o chapéu de palha, o chapéu de... Enfim, qualquer coisas assim, né, sobre
essas questões de, cara, minha tomada de decisão vai ser em função da minha cadeia de valor. Então, se a pessoa está de vermelho ou de preto, de chapéu de palha, chapéu de pano, coisas que não agregam para a minha cadeia de valor, a gente não precisa executar, a gente não precisa gastar tempo nisso, a gente vai focar naquele produto final. Se a minha cadeia de valor da alface americana é entregar um produto com a cabeça bem formada, o que, que eu preciso fazer para chegar a esse produto? Eu preciso ter uma capina em 10 dias, eu preciso ter uma adubação com fósforo em 20 dias, eu preciso ter uma colheita num momento que não está muito abafado, enfim, o que vai me gerar valor para o meu cliente final. E coisas que não geram valor nessa cadeia de valor, a gente não vai executar, a gente não vai gastar tempo, a gente não vai gastar recurso para isso, não fica uma operação muito onerosa, tanto de custo quanto de tempo de pessoas envolvidas, e no final não gera valor. Então, é importante, né, reforçando essa questão da cadeia de valor e parabenizar vocês da Fazenda Malunga, porque você vai lá na Fazenda Malunga, você pergunta para qualquer pessoa qual que é a sua função, qual que é o resultado esperado, todos da fazenda, desde o cara que está plantando, até o cara que está colhendo, até o cara que está no packing, todos eles sabem qual que é a cadeia de valor do seu setor, qual que é o resultado esperado, quem que são seus clientes, quem que são seus fornecedores. Então, esse senso de pertencimento, essa cultura enraizada que a Fazenda Malunga tem pela metodologia Lean, é algo que, assim, é fascinante e é muito bonito de ver o trabalho aí de 200 colaboradores integrados e fazendo, né, uma fazenda trazer alimentos de altíssima qualidade para o mercado de Brasília e afora, né? Então, assim, quando você sabe, quando você tem consciência do impacto do seu trabalho, tudo faz mais sentido, entendeu? Quando você não entende qual que é o impacto do trabalho que você faz, as coisas começam a não... O ser humano, o trabalhador, a pessoa, você, eu, se a gente começa a não ver sentido numa coisa, a gente não faz com qualidade, entendeu? Então, é importante demais essa questão desse entendimento. E aí, voltando à questão, por que que esse método traz o seguinte? Existem 4 fatores que são extremamente importantes que fazem as coisas funcionarem nas empresas. Primeiro é a clareza, e aí a gente entra de novo falando dessa questão da cadeia de valor, entendimento da atividade, o que que você faz? Precisa estar muito claro, tudo, tudo. As conversas precisam ser claras, as pessoas, as informações precisam estar disponíveis, né? Os procedimentos operacionais precisam estar em gestão à vista, para estar muito mais fácil de ver, entendeu? Então, assim, clareza é a primeira coisa que é fundamental para as coisas funcionarem, independente de uma produção, uma venda ou uma distribuição. Então, muito claro. Segunda coisa que a gente fala é foco. Quando você tem a pessoa fazendo aquela determinada atividade sem pedra no caminho, focada, com os recursos disponíveis, ele entendendo aonde vai chegar, né? Com resultado bem definido, que é o foco, entendeu? Isso caminha também para facilitar as coisas, né? Outra coisa que é fundamental, a disciplina. Disciplina nada mais é do que fazer tudo todo dia igual. Tudo todo dia igual não quer dizer que não tem melhoria. As melhorias precisam acontecer e elas acontecem naturalmente, né? A gente tem que ter espaço para melhoria. Mas o combinado precisa ser feito, né? E a gente fala que é o seguinte, o objetivo é que as pessoas façam do jeito certo, façam do jeito combinado, porque querem, melhorando sempre, entendeu? Então, assim, façam do jeito certo é o jeito combinado. Porque querem, as pessoas entendem e veem importância no que fazem. Melhorando sempre, a gente caminha para aquela outra caixinha ali, ó, que é a última, que é o tal do engajamento. Engajamento é aquele negócio que você faz sem precisar de dinheiro. O dinheiro é o a mais. O dinheiro faz parte, entendeu? Engajamento é quando você levanta para poder fazer as coisas e você fala assim, não, isso aqui é a minha atividade, eu sou o melhor no mundo nesse negócio, entendeu?
nas dinâmicas que a gente faz, vocês vão ver umas fotos que eu coloquei aí, eu sempre gosto de perguntar o seguinte para as pessoas que estão começando, o que você faz? O cara fala assim, eu sou o cara da expedição. Aí eu faço uma reflexão, né? Eu falo assim, deixa eu te falar, olha só, você sabia que se seu trabalho não fosse bem feito, seu produto não chegava a nenhum dos 135 mercados que a gente atende em Brasília? Imagina quantos consumidores tem nos mercados que vão lá só para buscar o produto Malunga. Entendeu? Imagina que o seguinte, o produto Malunga, por ser um produto orgânico, ele é utilizado até como hoje a alimentação é o remédio, né? Entendeu? A alimentação é usada como benefícios para a saúde. Então é o seguinte, imagina quantas pessoas você consegue impactar porque você conseguiu pegar e colocar os produtos na caixa certa. Então você não é o cara da expedição. Você é o cara que faz tudo isso funcionar. Então, assim, e a pessoa fala assim, poxa, é mesmo? Entendeu? Mas é isso, entendeu? Então, assim, quando a pessoa vê isso, nota de verdade, precisa ser verdadeiro, entendeu? Precisa ser verdadeiro. Aí a gente caminha para essa parte do engajamento aí, que é o que a gente está falando. Quer complementar, Alexandre? Cara, eu queria comentar só um caso que foi durante o curso, né, que a gente foi lá na estufa de tomate e, e aí os próprios líderes, eles começaram a passar para a gente essa questão, né, de como eles estavam engajados no trabalho deles. Então, tinha uma produção de tomate que eles fizeram o teste, fazer uma haste ou duas hastes, e eles viram que se eles fizessem uma poda de tal jeito, fizessem um manejo de tal jeito, eles calcularam a produtividade e eles conseguiram aumentar a produtividade e diminuir o custo por um manejo simples que eles fizeram, depois introduziram as galinhas para diminuir o número de pragas, e aí os próprios colaboradores, desde a pessoa que plantou, né, o líder nem falava nada, ele deixava os próprios operários ali estarem, os colaboradores estarem falando, e você via realmente o gosto daquilo, quando ele estava falando, né, cara, a gente economizou aqui tanto um valor muito simbólico assim, realmente, para a operação. Ele falou, cara, ó, isso aqui é para a gente, isso aqui dá gosto de ver essa melhoria que a gente está trazendo. Então, você começa a ter o ponto de melhoria não do líder e das pessoas somente superiores, é de toda a cadeia que vem essa questão da melhoria, do engajamento, da disciplina, né? Então, um caso prático de que isso realmente não é da boca para fora que o Diego está falando, isso acontece na fazenda de todos os colaboradores e a partir dessa metodologia, né, que eles estão estabelecendo, que é realmente incrível. Isso mesmo. Pode passar, Alexandre. E aí é onde que a gente entra de novo, que é o seguinte, a metodologia Lean, ela fala das pessoas como foco principal de resultado da atividade, fala da questão de melhoria de processo, fala da questão de ferramentas que a gente tem bastante, entendeu? Mas fala também que o comportamento dos líderes, ele influencia todo o processo. E quando a gente fala líder, a gente está falando do dono, entendeu? O dono. O dono é o principal líder do processo. E o dono carrega a cultura da empresa, entendeu? Muitas das vezes, se a empresa não está indo bem, parte dessa responsabilidade, grande parte dessa responsabilidade, é exatamente como que o dono está se comportando em relação aos funcionários. Então, isso e líder, a gente fala o seguinte aqui, ó, líder é aquele que é seguido. Então, se você você tem uma determinada ação, não cobre o contrário. Dificilmente você terá, entendeu? Terá se você utilizar o chicote que a gente fala, né? Tem um tal do chicote, mas não é sustentável, entendeu? Então, o livre-arbítrio está aí para todo mundo e as pessoas, quando se enganjam, elas desenvolvem um combustível, que é o combustível do ser humano, que chama motivação. Esse combustível ele tem uma capacidade intangível, não dá para medir, entendeu? A motivação, quando você tem um colaborador motivado, ele faz exatamente isso aí que o Alexandre falou. Ele falou, não, peraí, isso aqui economizou.
Eu faço conta, quanto que foi aquilo lá que eu quero saber, quanto que economizou, e ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E como é que você paga isso? Entendeu? À medida que não dá. Pode passar, Alexandre. Dia, eu queria só fazer uma pergunta para você, cara, porque a gente tem até a galera dos Guardiões, eles perguntam assim muito sobre como escolher a pessoa certa, como entender o, como fazer um processo de contratação, né? Porque a gente fala muito dessa questão da parte do líder, de treinar as pessoas, etc. Mas como que vocês, né, fazendo a Malunga, vocês tratam a questão de mesmo esse treinamento, mesmo todo esse processo da metodologia ali, uma pessoa que talvez não esteja encaixada com a cultura, como fazer isso desde o processo de contratação do treinamento até realmente a integração desse colaborador, né, com a fazenda. Assim, quais dicas você daria na escolha de um colaborador, pensando numa pequena propriedade, até na seleção de um caseiro, por exemplo, quais características buscar isso e como realizar esse processo de contratação, treinamento até fazer a integração? Certo. Seguinte, o desafio de você, o desafio da contratação, ela é mundial, né? Acontece em todas as empresas. E assim, não existe, acho que não tem fórmula esse mais esse dá aquele, né? Acho que não tem isso. O que eu sempre falo, o Alexandre, é o seguinte: primeiro, quando a gente fala, dependendo do cargo, dependendo da função, a gente fala sempre o seguinte: a gente contrata por currículo e a gente demite por comportamento. O comportamento das pessoas é muito importante para o resultado que ela vai ter dentro ou a influência que ela vai causar. Então, assim, a pessoa que está contratando, primeiro, ela precisa entender a lógica da empresa. Qual que é a cultura da empresa? Existem várias culturas da empresa. Essa pessoa que eu estou contratando, primeiro, ela tem os atributos técnicos, ela passa. Mas quando você coloca a pessoa num período probatório, como é que ela trata as outras pessoas? Como é que ela conversa? Ela sabe conversar com o colaborador? Entendeu? Então, assim, isso faz muita diferença para a gente aqui. Entendeu? E outra coisa que a gente fala é o seguinte: essa é uma coisa que eu gosto de falar assim, porque é o seguinte, eu participo de grande parte das entrevistas e eu gosto de perceber o brilho no olhar das pessoas. Eu acho que eu não sei como que se mede isso, eu não sei se. Mas ao longo desse tempo, eu acho que é o seguinte: o brilho no olhar, a vontade, o querer, esse não dá para ensinar. A gente não consegue ensinar. "Ô, Alexandre, você é um cara que a partir de agora vou despertar em você o querer." Entendeu? Não. Eu acho que as pessoas, o querer é importante. Toda a outra parte técnica, as ferramentas, a gente ensina. E a gente tem um princípio aqui na Malunga que é o seguinte: esteja junto, liderando e capacitando com humildade. Então, eu sempre falo para os meninos aqui que é o seguinte: você pega um colaborador novo, entenda que ele é uma criancinha que está aprendendo está engatinhando, está aprendendo a andar agora. Ele vai cair, entendeu? Ele pode ralar, sair com o joelho todo ralado. O detalhe é que você tem que entender que ele é seu filho, então ele não pode ralar muito, entendeu? Então, assim, essa é uma coisa que a gente tem que ver. Mas eu acho que, assim, é importante olhar comportamento. E comportamento não é o que as pessoas falam, são o que elas fazem, na verdade. Tem um módulo do curso, Alexandre, que fala exatamente só sobre isso, sobre a questão de comportamento. Não sei se responde um pouco da sua pergunta aí. Não, sim, responde. Até que recentemente uma pessoa me perguntou isso e eu estou em processo de contratação lá da Fazenda, e eu vi até um outro empresário que nem do ramo da agricultura, mas ele fala, ó, você vai contratar uma pessoa, já não chega assinando contrato já de tantos meses. Cara, chama ele para fazer uma diária, chama ele para fazer um período de experiência, que aí você vai sentindo, você vai vendo se ele tem habilidade com isso, com aquilo, porque eu vejo que, assim, tem muita gente que reclama de mão de obra, né? De falar, cara, minha propriedade não vai para frente porque eu não tenho funcionário, e não sei o que não vai para frente. E eu acho que a mão de obra ela não pode ser o problema, ela tem que ser a solução.
né? Você vê a Fazenda Malunga, ela tem esse tamanho todo porque ela tem pessoas engajadas, né? As pessoas, elas são essenciais para vocês conseguirem esses resultados. E não só na fazenda, qualquer empresa, qualquer negócio, eu vejo que o produtor rural, ele tem que entender a produção dele também como um negócio. Ele tem um cliente, ele tem os fornecedores, ele tem a parte financeira, tem toda essa parte econômica de pessoas. Então, é um pouco uma dor que geralmente a galera tem na parte de desenvolvimento da propriedade, essa parte de gestão de pessoas. Exato. E aí, assim, quando a gente. O desafio da implantação de um modelo de gestão, seja qual for, as pessoas, normalmente, as pessoas não se importam em mudar. As pessoas não se importam em mudar, elas não querem ser mudadas. Isso é interessante, entendeu? Da gente falar, porque é o seguinte, quando a gente. O que que é mudar? Mudar é melhorar, entendeu? Mudar é melhorar. Quando a gente fala o seguinte, a partir de agora você vai fazer desse jeito. Eu estou mudando a pessoa. Estou mudando um processo. Estou entrando na casa da pessoa e falando o seguinte, agora você vai fazer desse jeito. Normalmente as pessoas não querem fazer isso. Mas todo mundo quer melhorar. Entendeu? E se você tem uma dificuldade, é a forma de você. Como é que a pessoa vai mudar se ela não entende o que, que ela está fazendo? Se ela não sabe qual que é o resultado esperado, qual que é a entrega, o que, que o cliente quer? Então, esse é um ponto importante dessa etapa. Então, assim, as pessoas não se importam em mudar, elas não querem ser mudadas. E aí, como é que elas propõem a mudança? Ela precisa entender o que, que ela faz. Precisa entender o impacto das suas atividades, do seu resultado. Entendeu? E aí, pode passar, Alexandre. Aí muitas das empresas, algumas empresas, na verdade, pode passar, elas fazem a questão, então agora para a gente fazer uma mudança, nós vamos trabalhar as motivações extrínsecas, que é o slide anterior, que é aquela questão, não, então a gente vai pegar, nós vamos aumentar o salário, nós vamos dar uma cadeira melhor, nós vamos pagar uma série de incentivos que são dados às pessoas de fora para dentro, né? Então, o que o curso percebe ao longo disso? As necessidades nesse sentido, de fora para dentro, toda vez que você imputa alguma coisa, elas são ilimitadas. Então, se você pega, não, esse cara, para ele ficar aqui, eu vou pegar e vou aumentar o salário dele R$ 50. Esses R$ 50 vai resolver o problema dele esse mês. No outro mês ele vai precisar de 200. E depois vai precisar de 300 e depois ele ainda está infeliz, porque isso não veio de dentro, né? Então, toda vez que a gente trabalha essas motivações extrínsecas, que é o que muitas das empresas fazem, então, para garantir o funcionário bom, eu vou pegar e vou criar uma situação que eu não vou ligar para esse cara, mas eu vou dar essa determinada situação para ele. Então, a gente percebe que isso aí não é sustentável. Isso é uma das pautas também que a gente discute muito. Agora, o certo que a gente tem que ir atrás como gestor é trabalhar as motivações intrínsecas. Volta lá, isso aí, ó. Que é, o que acontece? Chega um determinado momento, imagina o seguinte, o cara entrou na Fazenda Malunga, ele começa a fazer um trabalho lá, está se desenvolvendo, ele é convidado para fazer um curso. Ele começa a ganhar conhecimento, ele começa a ter um brochezinho diferente na blusa dele, que diz que esse cara ele é nível 2, ele é nível 3, ele tem um conhecimento a mais, ele começa a liderar uma equipe, mesmo que seja de forma... A gente faz uns exercícios na Fazenda, que é o seguinte, uma das atividades do curso é o seguinte, a partir de agora você vai adotar um colaborador para a gestão. Então, esse cara vê que é o seguinte, ele está aprendendo na sala, poxa, já estou dando aula, eu vou ensinar para esse cara aqui. Aí ele pega um amigo dele do lado ali, entendeu? E começa a falar sobre isso, e isso vai se desenvolvendo, entendeu? De forma devagar e tal, mas isso vai criando um sentimento, né? Esse cara vai criando um sentimento de pertencimento. Ele começa a pertencer a um grupo,
Então, isso tudo vai trabalhando, e o seguinte, isso fazem as pessoas ficar mais tempo nas empresas e automaticamente criar esse cenário de engajamento. Alexandre, quanto tempo a gente tem? Vai me pontuando, tá? Beleza, meu amigo. Aqui pode ficar à vontade. Acho que a gente pode ir. Eu acho que é mais por você aí o tempo, tá? Porque aqui a aula fica gravada, geralmente a gente vai até acabar. Tá, eu vou seguir mais um pouco aí, mas já tá acabando já, não vou ocupar muito tempo de vocês, não. Vai, Não, se, pode ficar pode de boa. A seguir. última foi até às 9 horas. Pode ficar de boa. Vai lá. Até porque depois eu queria bater um papo, ver se vocês têm alguma dúvida. Pode passar, Alexandre. E aí, é interessante que é o seguinte, o que que a gente fez? Você falou assim, obrigado aí, tá, Nelson? Nelson falou aí para não acabar. É o seguinte, o que que a gente faz aqui é sempre, o cuidar é uma coisa que tem que ser importante para a empresa, cuidar das pessoas. A gente criou um programa lá, nós temos a questão da integração, temos a questão dos cursos, todos os gerentes fizeram o curso do MDA, né? Mas, ao mesmo tempo, todas as pessoas que entram na Fazenda Malunga, com 15 dias que elas estão trabalhando, 15 dias que elas estão trabalhando, estão lá, fizeram a integração, o gerente sabe o que que faz. Mas aí, com 15 dias, o nosso RH vai lá no campo, sai da sala, vai no campo, porque o RH precisa estar no campo, né? É, ele vai no campo e faz 5 perguntas. A gente elencou 5 perguntas aqui importantes para entender se a pessoa entendeu o modelo de gestão. A primeira pergunta é o seguinte: quem são seus clientes? Chega lá, quem são seus clientes? Aí a pessoa vai responder com as palavras dela. Esse negócio de decorar X, Y, Z, não está com nada. O importante é a pessoa entender para quem que ela entrega, né? Então, meus clientes são esses. Quem são seus fornecedores? Quando você sabe quais são seus fornecedores, você começa a não aceitar produtos com defeito. Seja produto, seja atividade, seja outras coisas, né? Quais são suas principais anomalias? E eu já falei nessa palavra 2 vezes aqui, ou 3, não sei. A gente fala na Malum que é o seguinte: anomalia é tudo que atrapalha o fluxo de trabalho. Uma vez que a pessoa entende o que ela está fazendo, tudo que atrapalha o fluxo de trabalho, ela precisa anotar num papelzinho, ela anota num papelzinho, tem uma fichinha pequenininha que ela fala, anota, isso aqui me atrapalhou. Por quê? Porque como a gente tem uma reunião diária, essa anotação serve para o líder entender que tem alguma coisa atrapalhando a pessoa trabalhar, e isso vai, ao longo prazo, gerar desmotivação. Foi engraçado o seguinte: eu fui no curso lá em Piracicaba, foram 5 dias, não chegou a ter os 5 dias, nós tivemos 2, na verdade, eram 5 encontros de alguns dias, nós fomos nos 2 primeiros encontros. No primeiro encontro, que eram 5 aulas, o professor Paulo Machado falou assim: pessoal, eu tô aqui, a gente vai fazer o curso aqui e tal, e eu vou falar para vocês como é que vocês querem saber como que motiva as pessoas? Aí todo mundo, né? O auditório lotado de gente do Brasil inteiro lá, todo mundo queremos saber assim. Não, ele falou assim: pode deixar que eu vou falar para vocês no final do curso. Passou primeiro, no final da aula, na verdade. Aí caminhou a aula inteira, tal. Quando chegou no final da aula, ele falou assim, aí um ou outro pergunta, mas como é que motiva as pessoas, né? Que é o que a gente quer saber e tal. Não, não, fique calmo que eu vou falar para vocês amanhã. Aí, no outro dia começava, vocês querem saber como que motiva as pessoas? Todo mundo, claro, a gente está aqui para isso e tal. Não, no final da aula eu vou falar para vocês, pode deixar. Aí discorria o curso. Só sei que foi 5 dias desse jeito, né? Quando foi no último final do curso, né? O pessoal já, professor, mas você vai falar ou não vai falar como que motiva as pessoas? Ah, é. Aí ele falou assim, eu não falei não, né? Para vocês. Não, nós estamos aqui todo mundo querendo saber como é que motiva as pessoas, que a gente precisa motivar as pessoas, quero chegar na fazenda motivando as pessoas. Aí falou assim, não, eu não falei, mas eu vou falar para vocês aqui. Sabe como que motiva as pessoas? Ele falou assim, ó, não tem jeito. Ele falou, não tem como motivar as pessoas, mas tem como desmotivar.
Então, como que a gente desmotiva? Se a pessoa não tem os insumos necessários, se está tendo muita anomalia no trabalho dela, desmotiva. Entendeu? Se a pessoa todo dia está pedindo determinada coisa que é importante para a execução do trabalho dela e o líder não tem essa sensibilidade, não faz, ela desmotiva. Ninguém entra numa empresa dizendo assim, cara, eu vim fazer entrevista aqui porque, cara, essa empresa, eu não estou extremamente desmotivado, eu quero entrar aqui para não fazer nada. Quem que faz isso? Ninguém. Todo mundo entra motivado, mas aí a motivação é uma coisa que ela precisa. Não, a gente tem que ir sanando essas barreiras para ela continuar. Entendeu? Então, essa é uma das coisas que a gente foi fazendo. E aí, o que acontece? Uma vez que a gente vai lá, o RH vai lá e começa a fazer essas perguntas, ele vai perguntando quem são seus fornecedores, quais são as anomalias, o que que você faz, a gente vai percebendo como que está o grau de transferência do conhecimento da parte de liderança para os colaboradores novos, que são as pessoas que efetivamente estão produzindo, que vão agregar valor no produto. E aí a gente chegou numa situação ali que a gente viu o seguinte, nós estamos bom, mas as pessoas não estão entendendo qual que é o resultado esperado. Entendeu? 63% das pessoas só estão entendendo o que é o resultado esperado. E a gente começou a fazer um curso de resultado esperado, resultado esperado, resultado esperado, resultado esperado. E a gente foi batendo mais nessa tecla para a gente poder subir esse gráfico aí. Ô, Diego, se você puder só falar rapidamente essa questão de cliente e fornecedor, porque antes eu achava que meu fornecedor era, sei lá, o fornecedor de insumos e o cliente era o cliente final. E aí no curso a gente começou a ver, cara, na cadeia do tomate, cada um tem seu cliente fornecedor. Se puder falar rapidinho sobre isso, por favor. A gente também pensávamos desse jeito. Agora pensa o seguinte, vamos pensar no colhedor. Vamos pensar, o cara está colhendo alface americana lá na fazenda. Ele está lá colhendo alface americana e imaginemos que é o seguinte, se a gente considerar que o cliente dele é o cara do mercado, é o consumidor final que vai pegar efetivamente a alface dele para comer, como é que ele consegue agradar o cliente? Como é que ele consegue participar desse processo de mudança de resultado, interferir nesse resultado para melhorar? Ele nem conhece o cliente, ele não vê o cliente, entendeu? Então é o seguinte, o produto dele vai ser para esse cliente, mas dentro da cadeia de valor, que são as tarefas, o colhedor, o cliente dele é o packing house, que é a indústria, é o embalador lá na Malunga. Aí ele precisa atender o embalador, que o embalador vai atender a expedição, que a expedição vai atender o comercial vai atender o cliente final. Se cada um fizer a sua etapa, entendendo o que um espera do outro, esse cara lá do mercado, que não conhece o cara que está na colheita, vai ser atendido. Agora, se a gente não fizer isso, vai passar defeito de uma etapa para outra para frente e resumo vai chegar uma alface ruim no mercado. Então, a gente sempre fala o seguinte, toda tarefa, se eu entrego a alface colhida, para colher eu preciso de caixa. Então, eu tenho as máquinas que são meus fornecedores de caixa, eu preciso de uma quantidade de caixa, embalagem, né? Mas eu entrego para o packing house, que é a indústria, eu entrego para o galpão de lavagem de verdura, uma caixa com determinada quantidade de alfaces, no padrão redondinho e tal. Então, se eu vou atendendo isso e, consequentemente, as próximas etapas vão atendendo seus clientes, entendeu? A gente vai atender o cara lá do mercado. Então, desenvolver esse conceito de cliente interno é muito importante para o resultado final do produto. Valeu, meu amigo, obrigado. Viu? Pode passar aí. E aí, o que acontece? Quando a gente começou a fazer esse curso lá de resultado esperado, muitas das vezes a gente fala assim, as pessoas perguntam, como é que faz para emplacar um modelo de gestão? Tá, mas agora eu vi aí, Diego, você falando que os caras vão pegar, eu vou chegar lá na fazenda, vou chegar na minha propriedade, vou chegar no meu negócio e vou seguir, você falando o seguinte, que eu vou pedir para os caras anotar anomalia no papelzinho, entendeu? Os caras não vão fazer isso.
Muitas das pessoas me falam desse jeito. Lá ninguém faz, não sei o quê, ninguém vai fazer e tal. Aí o que acontece? Como é que a gente faz para poder fazer essas coisas funcionar? Vocês viram que no começo eu falei o seguinte: ninguém gosta de mudar, todo mundo gosta de mudança, mas não gosta de ser mudado. Então, se a gente pegar o seguinte, se a gente falar o seguinte, nós vamos criar um modelo agora que nas reuniões a gente vai falar sobre anomalia, precisa das anomalias estarem anotadas. No primeiro dia ninguém faz. Aí você vai estimulando, você faz com o cara. Aí sempre tem uma pessoa que é mais acessível e faz. Aí você começa por aquele. Só que mesmo esse cara acessível, se ele anotou num papelzinho e ninguém lê, meu amigo, o que vai acontecer, Alexandre? Ele não vai sentir importância, né? Ele faz uma vez, porque você pediu para fazer. Na segunda, ele fala assim, esqueci. Na terceira, ele fala assim, isso não serve para nada. E depois ninguém faz. Entendeu? Então, qual que é a chave para poder emplacar uma metodologia nesse sentido? Resolva a dor. A gente fala o seguinte, nós estamos criando indicadores na Malunga. O que é um indicador? É um gráfico que indica a minha dor. E a dor é minha, você não pode dizer que eu não estou sentindo, porque a dor é minha, então eu coloco lá a minha dor. Minha dor é que faltou embalagem. Minha dor é que a caixa chegou atrasada. Entendeu? Eu não estou dizendo que isso é certo ou que o culpado é X, Y, Z. Porque o culpado não existe, o culpado não interessa, o culpado, saber quem é o culpado não resolve nada. Mas é uma coisa que está me causando dor. E se eu começo a entender que esse cara está tendo uma dor, e eu pego e começo, como líder, como facilitador, começo a resolver essa dor, você acha que o cara vai começar a notar mais anomalia ou não vai? Entendeu? E aí a gente começa a trabalhar um processo de melhoria contínua nas áreas. Porque o cara fala assim, poxa, esse negócio funciona. Entendeu? Eu anotei aqui, olha só, o cano estava quebrado ali, a torneira estava vazando, os caras arrumaram no outro dia. Ó, e eu tô vendo que está tendo um problema ali. E aí você começa num processo de melhoria contínua nas tarefas, automaticamente redução de desperdício, entendeu? Automaticamente cliente da frente melhor atendido, entendeu? Automaticamente o fornecedor entendendo que é o seguinte, poxa, eu estou causando uma dor para esse cara, então eu tenho que melhorar minha entrega também, e aí você cria um círculo virtuoso dentro da empresa, entendeu? Que aí precisa ser cada vez mais estimulado e as coisas vão andando cada vez mais. Daqui a pouco, o líder não participa da reunião e todo mundo discute a anomalia e as coisas vão caminhando. Só para complementar aí, Diego, também, trazendo uma perspectiva minha, assim, de um pequeno produtor que é só ali na fazenda, por exemplo, você trabalhar com enxada desamolada, né? É uma anomalia que você vai ter, que você vai capinar, e aí vai ter que ficar toda hora ali amolando, vai demorar 3 vezes mais para fazer o serviço. Você trabalhar com ferramentas inapropriadas, ferramentas que a enxada está o tempo inteiro ali saindo cabo, e você não conserta ali de fato. Você, por exemplo, né, no caso de propriedade, eu acho que isso a gente leva para a vida mesmo, né? Porque a metodologia Lean, o interessante é que você aplica na fazenda e vocês, como uma grande organização, se não tivesse gerenciamento, realmente vira um caos, porque aí dá problema na enxada, aí dá problema na máquina, aí dá problema no packing, aí dá problema no não sei o quê, e aí vocês vivem somente resolvendo, né, pequenos problemas que não geram valor para a sua cadeia final. Então, tanto numa micro, né, escala, né, até quando a gente foi fazer o curso, cara, eu vou fazer uma poda aqui na agrofloresta. O que eu preciso para fazer essas podas? Olha, eu preciso de motosserra, eu preciso de uma tesoura de poda, eu preciso de um serrote. Para motosserra, eu vou precisar de gasolina, eu vou precisar de óleo de mistura, eu vou precisar de amolador, eu vou precisar aqui do negócio que a ferramenta que parafusa, né, que aperta o parafuso, vou precisar calibrar minha motosserra. E aí, não, eu vou lá para o campo, que eu acho que você vai falar de desperdício, que eu acho isso muito interessante, a parte do desperdício. Aí eu vou lá para o campo e vejo que eu esqueci o óleo de misturar na gasolina, eu tenho que voltar. Aí eu volto depois, cara, vou ter que amolar a minha corrente, aí eu tenho que voltar para pegar o amolador. Então,
tudo isso que vai. E assim, também não é do dia para a noite que gera uma fazenda, tudo. Ok, então todos esses processos que vão atrapalhando o serviço, é importante você anotar, porque você resolvendo, você resolve a sua dor e você vai ver fluxo no seu trabalho. E com isso, com fluxo no seu trabalho, assim você gera valor realmente para a sua cadeia. Então, isso eu apliquei tanto na parte agrícola, quanto na parte da comercialização da loja. Então, as pessoas estavam fazendo a pesagem e acabava a bateria. E o Nelson está aqui, o Nelson é da operação, eu falei, a gente teve uma reunião, eu falei, Nelson, você precisa estudar metodologia Lean. Porque para a gente aqui é impressionante. A gente ia procurar um carregador de balança, aí ficava 10 minutos procurando carregador de balança, porque o estoque ficava cabo aqui, negócio aqui, não sei o que a gente fez. É uma caixinha de carregador. Entendeu? Ó, embalagem de tomate vai ficar aqui, embalagem de verdura vai ficar aqui, e coisa de eletricidade vai ficar aqui. Fiquei outro dia lá que 8 minutos procurando uma chave inglesa para furar o negócio. Aí é toda vez, anotando anomalia, a gente tem um quadro de anomalia, porque essas coisas, é o que você falou, vai desmotivando, vai perdendo tempo, aí a pessoa vai cortar o negócio, a faca não está cortando, aí a ferramenta não está prestando, aí vai no estoque, está tudo desorganizado, e isso vai interrompendo o fluxo de trabalho, e quando você não tem fluxo, a pessoa não se sente produtiva, não sente que rende, e que ela não está tendo pertencimento. Então, só um ponto, acho que você vai falar, acho que falei demais até já aqui. Mas é exatamente isso, se complementa muito bem. Isso tudo, assim, uma vez, de novo, as pessoas entram motivadas nas empresas. Mas à medida que você vai tendo, vai atrapalhando seu fluxo do trabalho e a entrega precisa ser feita, e ela tem que ser feita, entendeu? E você está fazendo ali, está tendo essas interrupções o tempo inteiro, e você não consegue, normalmente são coisas que o colaborador não consegue fazer, resolver, né? Ele depende de alguém, inicialmente, até, entendeu? E não são resolvidas, a gente cria um cenário de desmotivação, e aí você chega naquela velha situação seguinte, cara, esse cara não serve. Mas, na verdade, o seu sistema está tão ruim, entendeu? O seu sistema tritura as pessoas. Então, o que a gente tem que observar. Essa ferramenta da anomalia é sensacional. Ela precisa ser empoderada dentro da empresa, entendeu? E aí chega numa situação que é o seguinte, qual que é? Aí na Malunga, então, você está me dizendo que eu estou falando para vocês que na Malunga não tem problema, é isso que o Diego está aqui falando? De forma nenhuma, entendeu? Existem problemas sim. O que a gente ganha é o seguinte, nós ganhamos 200 pessoas resolvendo problemas. E não somente uma pessoa lá doida tentando resolver problemas de todo mundo. As pessoas vão tentando, são empoderadas, entendem a metodologia, entendem que o uso das ferramentas são importantes e que isso ajuda na resolução dos problemas e facilita o trabalho e dá fluxo. Aí vocês vão ver algumas fotos. Esse aí foi uma coisa interessante que aconteceu, que foi o seguinte, esse cara do lado direito aí chama Adelson, né? Adelson é o nosso líder de expedição. Ele, todos os dias, estava atrasando as entregas, com bastante hora extra, faltas, né? E aí, a gente, todo dia chegando um relatório nos grupos, né? Faltou produto, atrasou, foi para a loja errada, não sei o que e tal. O que a gente pensa de cara, se a gente fizer uma avaliação superficial? Cara, esse cara aí tem que trocar esse Adelson. Entendeu? Todo dia, problema aqui, Alexandre, todo dia, ó, todo dia. Entendeu? E aí a gente começou a perceber, vamos aplicar a metodologia, vamos lá, Adelson, vamos criar um indicador. O que está acontecendo, Adelson? Vamos criar um indicador? Você vai começar a medir a quantidade de problemas que você está tendo. Ele começou a medir. Aí ele começou, não, Diego, mas eu estou tendo um problema porque é o seguinte, cara, todos os dias eu tenho que separar os produtos na correria porque o meu fornecedor está entregando fora do horário. Eu preciso até, sei lá, 9 horas
E tem vezes que eu estou recebendo coisa aqui 11 horas e o caminhão precisa sair 00:30. Como assim, Adeus? Não é. Então, Adel, você vai criar um indicador seu, que indica a sua dor, que diz o seguinte: toda vez que você receber um produto fora do horário, você vai colocar um pontinho no gráfico. 2 produtos, 3 produtos, 4. Quando a gente foi ver, o gráfico dele estava assim, ó, zoom. Todo dia recebendo produto atrasado. Então, peraí. Então, como é que a gente resolve um problema nesse caso? Chama o fornecedor, que é a Régia, que é essa moça que está aí no meio aí. Régia, deixa eu te falar, a gente viu que estava acontecendo muito problema na expedição, e o Adelson está me falando o seguinte, ele está com dificuldade, porque é o seguinte, está entregando o produto para ele todo dia tarde, né? Ela falou, não, Diego, estou entregando tarde mesmo. Isso é verdade, estou entregando tarde. É porque é o seguinte, aqui eu estou na embalagem e eu tenho que embalar, só que os produtos não estão chegando selecionados corretamente. E aí é o seguinte, em vez de eu só embalar para acelerar o processo, eu estou tendo que selecionar aqui, mas eu não sou selecionador, eu embalo. É porque o meu fornecedor está entregando o produto sem selecionar. Aí a gente vai na cadeia. Resumo, o produto estava vindo do campo fora do padrão de qualidade. E se a gente fizesse análise superficial, tira o Adelson. E aí quando cada um criou seu indicador, a gente conseguiu chamar o Cláudio, as pessoas de produção, fizemos um trabalho lá de padronização e as coisas começaram a caminhar de forma com mais sincronia. Entendeu? Então, assim, esteja junto, é importante. Entendeu? E as ferramentas, e aí agora, pergunta se o Adelso parou de preencher o indicador dele agora. De jeito nenhum. Ele viu que isso é uma ferramenta importante para ele. Entendeu? E aí é a hora que você cria o engajamento, cria a aceitação da ferramenta. Pode passar. Aí é só entendimento, cliente-fornecedor, importante. Interação entre os sistemas, aí nós temos nossa reunião, essa daí é a nossa sala de reunião, acontece reuniões toda segunda-feira, reunião dos líderes, e tem as reuniões diárias também, pode passar. Isso aí, mais uma vez, a gente falando sobre o indicador, sobre o mapa do sistema. Medir a resolução dos problemas, que foi o que eu falei com vocês, com foco no resultado esperado. E aí é muito interessante, o papel do líder é importante, que é o seguinte, o líder precisa mediar essas resoluções. Porque se o sistema não está maduro, vira acusação. Não, mas a culpa é da Régia. A culpa é do Alexandre. A culpa é do Diego. E a gente já fala o seguinte, não existe culpa. A culpa não serve para nada. Entendeu? A gente tem que entender o seguinte, qual que é o resultado esperado da sua entrega, Régia? É isso, 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 isso. Beleza, você está entregando desse jeito? Não. Então, a gente tem que consertar o seu sistema para ele entregar. Mas eu não estou entregando porque eu não estou recebendo meus insumos do meu fornecedor dessa forma. Não, peraí. Então, vamos chamar o fornecedor. Fornecedor, qual que é a sua entrega? X, Y, Z. Desse jeito. E aí, você vai criando essa questão que você vai facilitando as coisas. Pode passar. Esteja junto. Isso aí é uma foto lá da Sequita. Pode passar. Eu acho que finalizou. Aí a gente sempre fala isso aí, ó, o gestor no dia a dia deve estar no local de trabalho focado no que é valor. Isso é muito importante a gente falar do que é valor para o cliente, vendo e enxergando anomalias, desperdício, desbalanço, sobrecarga, para a capacidade de dar suporte às pessoas para que ela busque a perfeição dos seus processos. Então, eu acho que esse é o grande sentido de tudo esse trabalho desse MDA, que é uma ferramenta sensacional, que precisa ser estimulada mais nas empresas. Boa, Diegão. Cara, são coisas simples, né, que a gente fazendo ali com a disciplina, com foco, a gente gera um resultado extraordinário, né? É igual você começou a falar no início. O Lean é a simplicidade. A gente, se tá difícil,
é porque está errado. E isso é muito importante, porque são diversos processos simples que a gente gera uma cadeia enorme, né? E cada um tem que estar fazendo ali o seu simples. Diegão, eu ia falar só para a gente. Eu peguei aqui uma foto, cara, que quando você trouxe lá no curso que a gente fez sobre os desperdícios, isso aí abriu muito minha mente. Se a gente puder só falar só um pouquinho aqui sobre a questão do desperdício, a gente já libera aqui um momento para a galera fazer uma interação. A Tereza falou aqui sobre a parte de fazer isso na Agda, o parque, vamos abrir depois para o pessoal falar um pouquinho. Mas, cara, depois que eu tive um pouco dessa ideia, vamos ver se a galera tá vendo aí, sobre o desperdício, né? Isso aqui me abriu minha mente. Igual eu falei para você sobre aquele caso da motosserra, o caso da balança, a gente pensa que o desperdício, ele tá só na parte ali do produto, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses 7 tipos aí, rapidinho, por favor. Tá. Essa questão do desperdício é uma coisa interessante demais, porque é o seguinte, o desperdício, ele é muito traiçoeiro, muito mais do que anomalia. Anomalia atrapalha o fluxo de trabalho. Ela para, você percebe ela. Acabou a gasolina, entendeu? Atrapalhou o fluxo de trabalho, você sabe que acabou ali, entendeu? O desperdício, ele não para o fluxo de trabalho. Muitas das vezes é uma correia que não está engraxada, uma corrente que não está engraxada, é uma tomada, sei lá, uma instalação mal dimensionada, é uma torneira vazando água, sei lá, uma máquina descalibrada. Isso aí não interrompe o fluxo de trabalho. Só que isso gera o desperdício, e desperdício é tudo aquilo que o cliente não está disposto a pagar. Entendeu? Então, assim, a gente fala o seguinte, isso aí é o câncer das empresas. Então, o desperdício é uma coisa mais preocupante, entendeu? Porque a anomalia você vê. A anomalia você vê, o desperdício não. Então, é o seguinte, a gente fala no curso que são 7 tipos de desperdício e já está aumentando esses tipos, né? Mas os mais comuns são os 7, que são estoque. Toda vez que você tem muito estoque, você está imobilizando ali capital, entendeu? Recurso para fazer, né? Então, o estoque, você vê ele parado ali, às vezes ele não está girando, às vezes você tem um estoque ali que você comprou de um determinado item, ele venceu, ele vai vencer, aí você tem que pegar e tem que vender mais barato, dependendo da situação. Então, estoque, dentro do controle de estoque, esse é um item importante demais. Espera é uma coisa interessante também. Falando da Malunga, a gente tem áreas muito encadeadas, né? Chega os produtos, são selecionados, aí depois o pessoal começa a embalar. Se a gente atrasa a entrega, você tem 50 pessoas esperando, entendeu? Então você acaba, essa espera é uma coisa terrível também. E aí entra o gestor organizando as tarefas, organizando os ciclos para as coisas, para que as pessoas não, não precisem ficar esperando. Superprodução, fazer além do que vende, né? É um ponto que a gente tinha falado aí. Processo desnecessário, isso é uma coisa muito interessante também. O processo precisa ser o mais enxuto possível. Tem coisas que não agregam valor. Qual que é o jeito certo de você achar processos desnecessários? Eu costumo falar, a gente tem um departamento de controle na Malunga, né? Controladoria. E toda vez que a gente fala de controle, sempre tem aquela questão assim, eu preciso de um relatório disso. Eu preciso de uma análise disso. E aí tem pessoas que ficam produzindo esses relatórios, né? Essa semana a gente teve uma conversa e aí eu cheguei conversando com a Natália, que é a nossa responsável pela controladoria, e eu falei assim, Natália, eu queria que você levantasse todos os relatórios, todas as informações que você produz e ninguém usa, ou que a pessoa não pediu na última semana. E você vai fazer o seguinte, você não vai falar nada, você vai parar de fazer. Você vai atrasar. Aí você atrasa um dia, e mesmo que atrase, deixa a pessoa reclamar, né? Aí você fala assim, não, vou fazer. Aí você atrasa mais uma vez.
Se você atrasar mais uma vez e o processo não parar, esse processo aí é desnecessário. E aí a gente está gastando recurso nessa coisa, entendeu? Porque num determinado momento isso foi importante, entendeu? Mas isso virou padrão e está sendo utilizado, isso está consumindo recurso, entendeu? Então, o processo desnecessário é uma coisa que o cliente também não paga. Não dá para me chegar, Alexandre, deixa eu te falar, vou aumentar o preço da alface aí que eu estou entregando para você aí na Flora, cara, porque a gente começou a fazer um relatório de produtividade que está trazendo, agora está tudo colorido, a gente está no BI. Você vai pagar mais pelo alface por isso, Alexandre? Vou não, Diego, não vou conseguir não. Então, se o valor, a gente precisa ter muito claro o que é valor. O valor é tudo que o cliente está disposto a pagar. Se ele não está disposto a pagar por isso, isso não é valor. Entendeu? E se isso não trava o processo, é desnecessário. Entendeu? Então, essa foi uma das conversas que eu tava falando com ela. Essa questão ali de movimentação e transporte é uma coisa interessante também. Às vezes eu chego lá no PEC, conversando com o Thomas, e aí falta um produto, aí você vê uma menina indo pegar uma caixa. Falta outro produto, aí vai pegar. É o exemplo que você deu aí do carregador, é o exemplo que a gente vê em vários lugares. Ah, isso aqui não está aqui. Tem um exemplo lá do laticínio, da Ordenha, que é o seguinte. Aí eu sou uma das pessoas que geralmente recebe os consultores que vão na Malunga, né? Aí gosto de fazer entrevista probatória lá. É o seguinte, o consultor eu adoro consultor, mas geralmente tem alguns consultores que criam situações sem entender a real rotina da empresa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Foi falado até no curso que um consultor chegou lá e padronizou toda a ordenha. O cara vai ordenhar, padronizou, aí foi lá e comprou o lugar comprou os papelzinhos, colocou na parede, né? Para limpar o teto da vaca, e colocou lá na parede, colocou do outro lado da ordenha, porque é um lugar bem limpinho, fez um painel, ficou sensacional, né? Muito bonito e tal. Só que aí toda vez que o cara tava no fosso lá para poder limpar o teto da vaca, ele saía do fosso, ia lá, pegava o papel e limpava. Aí ia para a próxima vaca, saía limpar, movimentação. Resumo geral, esse é um desperdício. Porque depois criaram uma situação, colocaram um avental no cara, com um monte de bolsa, e cada bolso tinha um papel, tinha isso, tinha aquilo. Então, essa foi uma forma de diminuir a movimentação, que é um dos desperdícios. E esse do meio aí, defeito, defeito é o último desperdício, que é aquele que chega no cliente. Talvez o mais caro. Se você tem uma cadeia, que você tem ali, por exemplo, se um fornecedor vai passando para o cliente um produto com erro, um possível erro, vai chegar no cliente final um defeito. Entendeu? Então, é muito importante entender o resultado esperado de cada etapa, para que a gente diminua os erros, para que não tenham defeito os produtos. Defeito é no produto, erro é no processo. Eu acho que é isso. Perfeito, Diegão. Cara, muito bom aí o bate-papo contigo. Com certeza agregou bastante aí pro pessoal, porque essas são coisas que a gente realmente leva para a vida, para os negócios. Você mesmo falou do desperdício de espera aí da chave do carro, né? Que você deixava no lugar e ficava 5 minutos procurando a chave do carro, e aí você ia sair, você via, cara, se eu deixar um chaveirinho aqui e eu já colocar a chave do carro aqui nesse chaveirinho, eu já diminuo esse desperdício. Então, quando a gente pensa em desperdício, é buscando otimização, aquilo que realmente o cliente está disposto a pagar, o que gera valor, e a gente começa a analisar de uma maneira mais macro, né? Começa a ter mais clareza aí do que precisa ser feito, né, para as atividades. Queria abrir o espaço aí também para alguém poder tirar alguma dúvida sobre o seu negócio, como entender isso, como entender aquilo. Tereza falou aí sobre a questão da AGE também, que já é uma associação aí com alguns produtores e de certificação também. A gente pode liberar aí um momentinho para o bate-papo, tá? E não deu tempo também de falar sobre o 5S, né, Diego? Mas aí a gente fala sobre
fala um pouco disso aí na live, convidar todos aí, quinta-feira a gente vai falar uma live, mas eu vou deixar aqui uns conceitos, né, que a gente falou, que foi anomalia, 5S, resultado esperado, cadeia de valor, os desperdícios, isso já tem aí, se você até quiser falar um pouco sobre os cursos que tem AgroMaisBim, o site da Clínica do Leite, que lá tem uns documentos, né, falando sobre isso. Uhum. Então, eu acho que é o seguinte, a gente, dentro desse contexto, hoje em dia, cada vez mais dinâmico, as informações, o conhecimento está muito fácil, muito espalhado, muito disponível, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer é visitem o TerraLin, lá no Instagram, se vocês entrarem lá, TerraLin, tem uma série de materiais lá, que é o Instituto, que eu hoje sou conselheiro lá. No meu perfil também, eu passo, tem uma série de coisas que eu vou divulgando lá da Malunga, que é bem interessante, que são na prática mesmo, são atividades que estão acontecendo lá com os colaboradores, e aí eu chego com a câmera, vamos gravar aqui, pessoal, vamos lá. Assim, totalmente sem planejar, não tem qualidade de vídeo nem nada. É importante, assim, é o que está acontecendo ali. Então, se vocês, depois se puder passar, o Alexandre, para eles lá, meu contato, é interessante a gente ver, porque assim, tem muito conteúdo legal e às vezes a gente se identifica com um determinado conteúdo e vai lá e isso serve de motivação para a gente emplacar na, na atividade de vocês, entendeu? Eu gosto muito da questão do vídeo, de estimular, porque as pessoas vão mostrando para as outras, vão vendo, e isso vai criando uma energia muito legal dentro da empresa. É isso aí, meu amigo, concordo contigo. Bom, eu queria chamar aí para participar os guardiões também, pessoas que já estão envolvidas com propriedade, se identificaram alguma coisa do tipo já nas suas atividades do dia a dia, o Daniel, o Nelson até da própria operação, né, se você puder já contribuir um pouco aí do que você viu hoje, com o que o Diego falou, com o que a gente já pode aplicar na Flora, que isso aqui realmente é uma aula muito boa, assim como profissional e pessoal. Matheus também, que é um técnico da AGE. Vamos aproveitar esses últimos minutinhos aí com o Diego. Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Em segundo lugar, obrigado, Diego. Cara, foi muito esse bate-papo, como você fala, até coloquei aí, né? Coloquei as aspas porque foi um termo que você utilizou, mas foi uma aula bem esclarecedora nesse processo de gestão e de toda a cadeia de operação, né? Levando em conta a sua amplitude, é como o Xande esclareceu muito bem. Você pode ter um funcionário, 5 funcionários, 10 funcionários. Então, a cadeia de valores é fundamental no processo. O reconhecimento do colaborador como parte importante do funcionamento do todo é fundamental. E estou esperando já a live, viu? Quinta-feira, live já pode ter certeza que já está na agenda aqui, porque foi bem bacana. E aí eu quero parabenizar aí o tempo dedicado, que eu sei que não, o dia poderia ter 36 horas, mas não seria suficiente quando a gente tá bem dedicado e engajado. Mas foi bem bacana e eu agradeço aí pela colaboração e foi bem esclarecedor mesmo. Eu não tenho muita coisa a acrescentar nessa parte depois dessa aula de gestão, né, Xande? Ô, Nelson, eu queria só que você fizesse um exercício aí, eu vou deixar o André pensar, mas depois você traz para a gente, se na operação de hoje, a gente tem a operação de entrega de delivery, né, que tem diversas eventualidades e externalidades também, eu queria, e hoje é um dia agitado para a gente, né, eu queria que você pensasse numa anomalia que já teve hoje, num tipo de desperdício, porque eu tenho certeza que aconteceu algum tipo de anomalia. O que aconteceu que interrompeu o fluxo do trabalho, né, durante todo esse processo, seja atrás de fornecedor, seja coisa que estava fora do lugar. Se você já tiver, já pode falar. Se for ter que pensar, eu abro aqui para o André fazer pergunta. Não, já posso falar. Hoje foi um dia típico.
mas um dia também gracioso para a equipe, né? Desde do fato do um dos nossos colaboradores, entregadores, teve um problema no veículo. Então, dia de terça é um dia muito intenso para a gente, né? É um dos dias mais intensos da semana, em questão tanto de delivery quanto em venda também presencial, né? Então, hoje, um colaborador nosso teve um problema no veículo. Então, imagina, tivemos que dividir a rota para dois. Éramos três colaboradores para poder fazer essa cadeia de entrega, né? E, e um deles teve um problema, não conseguiu comparecer. Então, nossa logística já caiu 33%, pelo menos, visto em conta que o nosso motorista mesmo oficial, ele geralmente ele não faz a parte da entrega, né? Então, hoje nós tivemos cerca de 50 entregas, mais uma ou duas reposições, então vamos dizer que fomos para 52 entregas e tivemos que dividir o time, mas de antemão eu lhe digo que o time foi vitorioso, com todas as anomalias que teve, e aí uma das anomalias foi muito bacana, vocês tocaram no assunto de registrar, registrar a dor da pessoa, não é a dor do que eu acho que seja, tá? É a dor dele. Então ele mesmo vai dizer, hoje foi isso. Outra coisa, assim, estamos iniciando um método de operação mais digitalizado, e uma das nossas colaboradoras também, ligado ao processo direto da montagem, então, linha de expedição, montagem, depois da montagem vai para a entrega. Ela teve um problema no celular dela, né? E o celular não tinha acesso. Então, praticamente hoje nós tivemos uma redução de duas pessoas montando para um, mas conseguimos dividir o time muito bem. E foi uma sugestão também da nossa colaboradora Cida. Ela disse: vamos dividir. O que eu já abri, que eu tenho acesso, nós conseguimos fazer. O que eu não tenho acesso passa para ela, e ela começou o processo da montagem do que ainda não está digitalizado. Digitalizado, quando eu falo, é no novo sistema operacional da empresa, né? Então, hoje foi um dia bem atípico, por toda essa circunstância, mas foi um dia que, pela equipe, a gente conseguiu superar essas anomalias. Mas são anomalias que vão ser levadas para a próxima reunião, com certeza. Bom, né, assim, é isso aí. A gente tem uma operação que tem essas externalidades. O Diego também pratica o varejo, sabe como é que são essas situações, a gente atendeu o cliente, etc. E o Nelson está sendo o nosso gestor aí principal da operação. Então, a gente está praticando o Lean, é um passo, não dá para fazer da noite para o dia, né? Sempre aplicando. O importante é executar. Então, pegar esses conhecimentos e executar. E tem ajudado muito, viu, Diego, a gente lá na fazenda. Ou Foi na, interessante você falar aí, e assim, ó, todo negócio, toda empresa para funcionar bem, a gente costuma falar que precisamos de três coisas, que está no método também: cultura, líderes e time. Então, hoje deu para você perceber que você tem time, Nelson. Então, assim, você tem time, cara. Então, e ao mesmo tempo, devido a essas anomalias, você viu também que você tem um monte de oportunidade aí para você trabalhar. Então, cultura, líderes e time é fundamental, tá? Boa. André, pode perguntar aí. Primeiro, estamos escutando, gente? Tô te ouvindo. Primeiro, boa noite aí a todos, né, todos aí dos Guardiões, e boa noite especial a você, Diego. Primeiro também, antes de falar um pouco do que eu gostaria de falar, eu queria agradecer e te fazer um elogio sincero, porque
esse tema gestão nem sempre é algo agradável, palatável, né? É algo, às vezes, que pode se tornar maçante. E deu para ver que você tem uma forma muito natural, uma didática muito tranquila, e fica um assunto interessante. Nós estamos aqui todo mundo vidrado, trocando ideia sobre gestão, que não é fácil. Eu já fiz alguns cursos de gestão e não tive o mesmo entusiasmo. Então, parabéns pela sua forma de lidar com o tema. E, cara, a minha experiência, eu sou filho de empreendedor. Meu pai tem uma empresa há mais de 20 anos e já passou montanhas russas diversas, né, ao longo desses 20 anos. Então, isso foi causando um certo medo que eu vejo em muitas pessoas, que é empreender e fazer a gestão desse empreendimento. É o que você está falando aí, que são processos que você tem que ir melhorando ao longo do tempo, mas o que eu acho mais importante na sua fala de hoje, eu tenho percebido, o que eu acho que deve ser de muitas empresas que estão indo bem nesse momento atual do mundo, é a questão da valorização social. Então, isso de você empoderar, valorizar aquele ser humano que está indo todo dia lá para sua empresa, para sua fazenda, para sua coisa, capacitar ela todo dia um pouquinho mais, né? A gente fala muito isso na agrofloresta porque para a gente é natural. Não tem mão de obra qualificada para agroflorestor ainda, em larga escala. Então a gente tem que pegar uma pessoa e ir capacitando, e capacitando, e capacitando. Daqui a um pouco essa mão de obra está com um valor agregado muito alto, porque é um cara que se formou ali em agrofloresta, em produtos orgânicos, em adubação orgânica. O cara fica cheio de bagagem, mas até chegar nesse ponto, você tem que dar toda essa atenção que você falou, como se fosse uma criança, como se fosse é um ser humano mesmo, né? E não desacreditar dele tão fácil. Então, isso na tua fala eu achei isso muito legal, né? Então, eu queria dar parabéns e dizer que eu fico entusiasmado de aprender sobre essa gestão nova, entendeu? Que você está ensinando aí hoje. Essa gestão de valorização, não só do meio ambiente, porque eu sou biólogo. Então, a valorização do meio ambiente, para mim, já está intrínseca. As empresas que não se adaptarem, elas vão perder mercado, né, ao longo do Sim. tempo. Agora, essa valorização social, esse ponto social, eu acho fantástico, determinante para esse momento do mundo, né, que a gente está vivendo, né? Ô, André, eu acho que assim, as empresas precisam entender o que que é empresa, o que que as empresas dão para as pessoas. Elas dão segurança, trabalho, né? Salário. O Sabe, salário, sabe o que que as pessoas dão para a empresa? A vida, entendeu? Então, é essa valorização que tem que ser. As pessoas dão a vida. Você passa aí 20, 30, 40 anos trabalhando numa empresa. Você deu a coisa mais preciosa que você tem para a empresa. Então é o seguinte, isso é muito importante, e assim, tem que ser estimulado, tem que ser encarado de uma forma natural mesmo essa questão, entendeu? Porque as pessoas dão o melhor de si para as empresas, entendeu? E a empresa tem que dar a contrapartida o máximo possível, entendeu? Então essa é a contrapartida, tá entendendo? uhum, sim. Mas é isso, muito obrigado. Era mais uma opinião aí, um feedback. Parabéns Valeu, aí pelo trabalho, viu? valeu, obrigado. Bom, André, pessoa engajada aí no tema. Ó, a Daniele fez um comentário aí também, Diego agradeceu, falou que foi rico, que envolve respeito e cuidado de forma humana e disse que saiu motivada, viu? Falou que não tem como fazer motivação, mas ela saiu motivada. Vou abrir aqui para o Alan fazer a pergunta aí e a gente liberar o Diego aí também depois. Quem tiver pergunta, aproveita. Então, primeiramente, muito prazer, Diego. Estou te conhecendo aqui agora. É mais também um agradecimento, né? Não é uma pergunta. Eu não conhecia essa metodologia, mas achei muito interessante e fundamental, assim, porque é uma coisa pensando a longo prazo, né? Não é aquele funcionário descartável, né? Uma coisa assim bem... não vou dar
você dá toda uma segurança para a pessoa e uma importância para a pessoa ali, né? De que ela tem um valor. Então, achei muito bom. E não é à toa que acabei nesse encontro hoje. Sinto que as coisas são mais do que a gente pensa, né? E é um prazer aqui estar com todo mundo. Mas é um agradecimento mesmo. Obrigado. Boa, mano. É isso aí, esse conhecimento eu sei que atinge todo mundo, até a Geocina, que é cabeleireira, ela vai ver isso aí no estúdio dela, qualquer um consegue aplicar esse tipo de metodologia, né, seja para pequenos espaços, para ramo profissional, pessoal. E, bom, galera, se alguém tiver mais alguma pergunta, ó, a Geocina. O que que você aprendeu, Geocina? Fala pra gente. Nossa, prazer. Diego está de parabéns, porque trabalhar com gente, então entender a alma humana é difícil. Mas eu também já estou há 22 anos na área de beleza e tenho tido um sucesso também. E creio que nessa agora que eu estou para a agrofloresta, eu acho que vou me dar bem. Parabéns, Diego. Parabéns, parabéns, isso aí. 22 anos no trabalho, é certeza que você é boa, José. Eu já tenho 30, mas como empresária, 22. E tenho funcionário desde que abrimos. Isso aí. Muito bom. Bom, beleza, pessoal. Agradecer a todos aí que ficaram até o final. Diego, muito obrigado mesmo. Sei que você tem um prazer de estar falando sobre essa metodologia. Dá para ver o brilho no olhar aí seu falando e com certeza já impactou aqui umas pessoas. Eu acho que essa é a nossa missão aqui, né? Você difundindo essa questão da metodologia Lean, já passando para a gente difundindo a parte da agroecologia, de agrofloresta. Esse é um trabalho que está bem alinhado com o nosso trabalho aqui dos Guardiões, que é um movimento que trabalha capacitação e pesquisa. Então, hoje a gente tem guardiões aí do mundo inteiro, né? Geocina, de Salvador, tem guardião do Piauí, de Portugal. Isso aqui vai ficar gravado. Eu vou até te chamar mais para frente para a gente fazer umas aulas juntos, porque isso é um conteúdo que vale muito a pena da gente conseguir trazer para o pessoal. Isso ajuda, com certeza ajudou muito vocês, né? Dá para ver o engajamento de vocês na Fazenda Malunga com essa metodologia. O engajamento com outras fazendas também enormes, fazendas de leite, fazendas de produção que impactam muito assim no Brasil inteiro. Então é muito importante a gente pegar e trazer a simplicidade, né? Eu acho que traz de conclusão a gente trazer coisas simples, coisas que são executáveis e analisar os indicadores. Então queria agradecer imensamente aí, Diegão. Muito obrigado mesmo, viu? É mais, galera. Obrigado. Eu que agradeço aí a todos. Beleza, a live vai ficar salva e aí a gente vai poder ver novamente aí quem quiser rever os pontos. Obrigadão, Diegão. Um abração, viu? Foi um prazer, pessoal. Com Deus. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Noite. Até a próxima. Ó, já amém. A live será quinta-feira? Quinta-feira. Era bom ter reforçado também com a galera, mas é bom que a gente divulga, né? Nossa, verdade, mano. Verdade. Não, Mas sim, vai. bem bacana o Diego, figuraça, viu? Muito bom, galera. Tu viu que